Fala pessoal, hoje eu tô aqui mais uma vez com o André. Mais uma vez, cara. Do canal Sem Fronteiras. Obrigado, meu irmão, por mais esse espaço aqui, você vir aqui no meu canal pra gente trocar essa ideia. Eu que agradeço, Cadu. Você sabe o quanto eu agradeço. Você sabe. Pra quem nunca viu a nossa entrevista aqui antes, tem um vídeo aqui em cima. André, aponta pra esquerda aqui assim, em cima da sua cabeça. Isso, tem um videozinho ali. Ela tem o quê? Uns 2 anos quase? Não, 1 ano. 1 ano. Faz 1 ano. Trocando uma ideia sobre a viagem que ele fez pelo mundo, uma viagem de mais de 8 meses, não foi? Isso. Que ele passou por não sei quantos países, passou 14 países, uma pancada de perrengue. E hoje eu queria, justamente por você ter passado por tanto perrengue, eu queria trazer a sua visão sobre persistência, sobre resistência também. Você que me deu um insight maneiríssimo do Steven Pressfield. E perseverança. Na viagem, né, quando a gente está viajando pelo mundo, às vezes a gente passa por diversas dificuldades. E não só isso, você está finalizando um projeto muito grande, que é a escrita de um livro, e eu sei que é um projeto muito duro de se manter motivado. Então eu queria saber como que é o seu trabalho em relação à persistência. Como é que você olha para isso? Eu vou contar um pouquinho dos perrengues que eu passei no início da viagem, claro, que foi quando chegou mais próximo de eu desistir. Há 2 anos atrás, eu tive esse insight de dar a volta ao mundo e o Cadu por si só sabe o quanto isso é enriquecedor, o quanto isso traz, por isso que ele deveria escrever um livro também. Você vai ter essa montanha para cruzar também e você vai ver o que te faz cruzar essa montanha, que é sobre o que a gente vai falar hoje, né? O que te leva a persistir apesar dos obstáculos. E eu enfrentei muitos no começo, né? Internos e externos. Eu vivia uma vida calma e a partir do momento que eu tomei essa decisão de seguir o coração, e sempre que você segue essa decisão de seguir o coração, você pode estar preparado, cara, para enfrentar todos os obstáculos que o mundo vai te testar para ver se é isso mesmo que você quer. Você tem certeza? Então vamos embora, então vamos lá. É isso. Teu Grandes sonho... segredos te aguardam, mas tem que trabalhar. O teu sonho é esse, o quão grande, né? O quão grande ele é para você, o quanto ele significa para você. A partir do momento que eu decidi fazer isso, cara, foi batata, começou a dar tudo errado, tudo errado. Eu fui chantageado pelo meu sócio um pouco antes de eu sair, tive problema com o meu carro também 2 dias antes de partir para o Brasil. Eu passei a madrugada que antecedia minha viagem no pronto-socorro, passando mal, não dormi para ir viajar. E todos os momentos, um momento de decisão, né? E aí, vou ou não vou, vou ou não vou. Fui. Aí problema com documento de venda de empresa, burocracia. Meu passaporte ficou pronto 4 dias antes de eu sair, já estava com a passagem comprada. E daí no aeroporto de São Paulo, esperando o meu voo para África do Sul, eu tive meu tablet roubado. Todo o itinerário da viagem estava lá, eu não tinha passado para nuvem, todos os lugares onde eu ia ficar, que eu sempre planejei tudo. E eu falei, não, vamos, entrei no avião na última chamada, suando, que eu corri aquele aeroporto inteiro atrás daquele tablet. E cheguei na África do Sul. E assim que eu cheguei na África do Sul, eu desci do aeroporto e fui procurar um hotel, porque o endereço do hotel que eu tava planejando ficar e tudo tava no tablet, que tinha sido roubado. E aí eu desci do aeroporto para procurar hotel. Assim que eu desci, branquelo desse jeito, com um mochilão nas costas e com uma cara de otário... 3 caras vieram, me ganharam, me assaltaram com uma faca, me fizeram ir até o banco e estouraram 3 dos 4 cartões que eu tinha, o limite de 3 dos 4 cartões. Quanto em dinheiro? Naquele momento foram 7 mil reais que foram roubados, só que eu fui roubado mais 6 vezes depois disso. Eu fiz a alegria dos ladrões do mundo inteiro, na Namíbia, no Nepal, na Índia, fui roubado por brasileira 2 vezes também, né? É foda. Mas nesse momento, nesse primeiro momento, que foi nesse primeiro roubo, que foi uma sequência muito grande de frustrações e desafio, foi o momento que eu mais pensei em desistir, porque as pessoas próximas de mim pediram para eu voltar, né, e que são meu suporte, meu pai, e foi o momento que eu mais baqueei. E depois disso passei um monte de perrengue ainda, quebrei o pé, subi no Everest Base Camp, tive que continuar com o pé quebrado, que não tinha dinheiro para resgate. E o que me fez persistir, na verdade, apesar de tudo, e eu sempre esqueço, foi a fé. Fé no quê? Fé em algo maior que você. Você achava que tinha algo te esperando nessa experiência? Eu senti no momento que eu larguei tudo, foi um momento de fé, né, que foi um momento de completa incerteza, de não saber o que ia ser depois daquilo, né, como você também passou. Passa, como agora você ter voltado para o Brasil, né? Passo em situações diferentes, assim, acho que a fé, ela está muito próxima da entrega, né? Assim, tem algo, sabe? Abre mão do controle e segue pra frente. Só que no seu caso não é só abrir mão do controle, tá lidando com frustrações, tá lidando com resistência. E muita gente, principalmente o pessoal que começa a trilhar o caminho da espiritualidade, acreditar em coisas maiores que você, começa a achar que é sinais do universo para você não ir naquela direção. Será essa na sua visão, não? Sobre essa sequência de perrengue que você passou? O que me ajudou muito, e até tem um vídeo do Cadu que fala sobre isso, que é sobre resistência. Então eu estava familiarizado com esse conceito, que é justamente isso, de que quando você vai em direção ao seu sonho, você tem que estar preparado para lidar com os obstáculos. Entender que os obstáculos são parte da trilha para você subir qualquer montanha. Cada obstáculo que você passa é um degrau para te levar
um grau acima, me fez entender que isso também como sinais, né, de que eu estava indo no caminho certo, porque ao mesmo tempo que a resistência ela se manifesta como um bloqueio, ela se manifesta como uma bússola, porque se está acontecendo algo que está te bloqueando, é para ali que você deve seguir. E ela se manifesta externa e internamente. E internamente, cara, sobretudo internamente. Os meus maiores momentos de perigo, assim, na viagem, não foi quando eu fui roubado, não. Não foi quando eu quebrei o pé, foi quando eu duvidei de mim mesmo e do universo. E do universo, de tudo que... Cara, esses são os momentos que você mais baqueia, com certeza, com certeza. Porque, na verdade, não tem ninguém que te segure a não ser você, né? Tem gente que pode te atrapalhar, colocar um obstáculo ali, desviar o teu caminho, mas no final das contas o teu caminho é só teu. E eu gosto de olhar assim o caminho, né? Você tem uma direção que te leva para algum lugar e você não sabe como é que você vai chegar lá, você não faz ideia, né? Você lida com a incerteza constantemente. Sim. Há 5 anos já. Não só eu, cara, acho que todo mundo, a gente tem a ilusão do controle sobre as coisas. É ilusório, sabe? A gente se apega a essa ilusão achando que não, que a gente está controlando tudo. É quando alguma coisinha assim sai do padrão, sai do normal, explode, já entra no caos, já entra na espiral negativa já, do pensamento e tal. Achei ótimo que você falou que a resistência serve como bússola também. Desde que você me recomendou esse livro e eu li, eu tomo isso com muita verdade. Porque quando eu tô caminhando por algum sentido, sei lá, vou indo viajar para algum lugar. Aconteceu, eu tava indo viajar para Itália, começou a dar um monte de coisa errada assim, sabe? Aparentemente errada. Eu falei assim, é pra lá mesmo então que eu tenho que ir. Agora eu vou e nada vai me impedir de ir para esse país. Porque começa a sentir que essa sequência de eventos está me preparando psicologicamente para lidar com alguma coisa que vai me recompensar. Por trás de todo esforço existe uma recompensa. E esse esforço pode ser tanto você ir lá puxar ferro na academia, tá fazendo esforço, como você pode ser tá atravessando uma situação que tá um monte de coisa errada acontecendo e você persiste porque você sabe que vai ter uma recompensa. A etimologia da palavra controle vem de contra-rolê, contra-rótulos, que significa contra-rolar. E contra-rolê também, né? E contra o rolê, que você tá indo contra o rolamento natural das coisas, né? Que interessante, cara, não sabia. Então você tentar controlar algo, como é que você vai controlar a natureza? Como é que você vai controlar a vida, cara? É verdade. Como é que você vai controlar a vida? E tem outra parada. Além do medo, que serve como uma bússola, também, né, os obstáculos, o Presto, ele fala que tem 2 indicativos que é naquele caminho que você deve seguir, que é o medo e o amor. Então, ao mesmo tempo que tem algo que te deixa com medo, mas que te faz brotar o amor, cara, significa que tem algo muito especial naquele caminho, que me fez persistir através dos obstáculos, e todos eles internos. Eu te contei a minha história pessoal. Sim. Um dia eu divido com o pessoal também. No seu canal. Pessoal, aliás, a gente gravou um vídeo super legal, tá no canal dele também. Sobre humildade e vaidade, que é uma coisa que o Cadu tem muito para ensinar e aprendi muito hoje também. Depois dá uma olhada lá. E o que me fez persistir de fato, no final das coisas, o que faz superar o medo é o amor. No final das contas, o que faz superar todos os meus medos, que são muitos, não são poucos, é o amor. E o amor eu encontro sempre através do outro, cara. É medo de gravar vídeo no canal, medo de fazer a viagem de volta ao mundo, medo de escrever um livro, de se expor, medo de se abrir, de fazer algo de relevante com a própria vida. Só que toda vez que eu me percebo duvidando de mim mesmo, cara, eu consigo transcender esse medo através do outro. E isso é transcendência, né? Quando você transcende você. Né? Porque se for só por você mesmo, perde o sentido. Pode dar uma... Mas explica assim no detalhe, o que é transcender você mesmo através do outro? É você depositar o seu amor ou a sua visão não em você, tirar você da jogada, você vê o outro como resultado final de alguma coisa que você está fazendo? Eu acho que o amor não tem nada a ver com você receber algo em troca, né? Amor é doação, é pura doação. Sêneca tem essa frase: não há propósito maior do que servir os outros. E amar é servir. Amar é servir. Então, fazer algo para o outro, se você estiver dependendo da gratidão do outro ou de qualquer retorno que seja, você está na condição de refém. Um aprendizado que eu tenho tido assim recentemente, quanto até fazer eventos ou caminhar num sentido assim de querer fazer mais, sabe, querer fazer mais vídeos, mais conteúdo, mais iniciativas, veio no Vipassana e na Ayahuasca também, de eu entender que não é sobre mim, não é pra mim o que eu quero fazer, é para o outro. E aí quando você tira esse eu tô fazendo isso porque eu quero aquilo, não é. Porque eu sei que eu quero, porque eu sei que isso é bom para outras pessoas. E aí é um ato de servir. Para mim é um ato de servir. Servir. E eu acho que para mim vem um pouco nesse entendimento, assim, a motivação vem um pouco nesse entendimento assim, de assim, poxa, dividir, sabe? Fazer pelo outro mesmo. Tem uma história sobre o outro que eu gosto muito, foi o primeiro ensinamento budista
que eu tive contato, até quero ver se você tem algum nesse sentido também, que ele diz que a nossa experiência de eu é como se a gente fosse uma garrafa de água à deriva no oceano. E a gente vive uma experiência de isolamento, de claustrofobia, de estar fechado naquela garrafa e de estar à deriva, perdido. Sendo que tudo à nossa volta é a gente mesmo. Sendo que tudo à nossa volta, o mesmo conteúdo do frasco é o mesmo conteúdo do oceano. É amor. Nós somos um receptáculo de amor e tudo à nossa volta também é. Só que a gente tem essa casca, né, essa casca que não é física, mas perceptiva, de não entender que é assim. E a instrução que eles dão, a coisa que eles dizem que a única coisa que você precisa fazer para transcender esse sentimento é quebrar o vidro. Como? É uma boa pergunta, porque eu não quebrei o meu nó ainda. O pessoal budista, às vezes, só meio caminho das pedras. É, o meio caminho. Mas o que eu consigo fazer hoje é pelo menos abrir a tampa. Né? Pelo menos troca o conteúdo, flui. Eu queria te perguntar, Cadu, e isso é importante para mim mesmo, saber os momentos de dúvida sua, né? Os momentos que você teve dúvida, cara. Os momentos que você pensou, o que te fez persistir também, o que te faz persistir. O que me faz persistir, desde que eu entrei nesse processo de falar sobre autoconhecimento e pensar mesmo no canal como um negócio, como uma coisa que eu quero fazer agora, crescer, florescer e tudo mais, foi o que eu falei, essa sensação de serviço, assim, sabe? Eu acredito que o propósito, né, e ter um senso de propósito está diretamente relacionado à sua motivação e à sua vontade de persistir em direção a alguma coisa. O propósito está relacionado com 3 pilares. É uma coisa que você é bom ou quer ser bom em fazer. É algo que você se sente recompensado ao fazer, então dá aquela sensação de satisfação toda vez que você termina. E você está contribuindo com a vida de alguém. Eu acho que essas 3 coisinhas, quando juntas, dão esse senso de motivação, de propósito e de que é nesse caminho aqui que eu tenho que ir. Independente se vai dar dinheiro ou se não vai dar, eu acho que o Ikigai fala até sobre alguma coisa que você pode ser pago. Eu acho que isso é até um pouco limitante, porque eu acho que você pode ser pago por muitas coisas. Então foca no que você gosta mesmo de fazer, foca no que você sente que você tem talento, ou um talento que você gostaria de desenvolver, porque a forma como isso pode se tornar uma subsistência, você vai entender depois, você vai descobrir depois. Eu não sabia como é que eu fazia para ganhar dinheiro com a internet, com o YouTube e tudo mais. Eu fiz porque eu queria fazer. Em algum momento esse conhecimento começou a chegar até mim. Agora se eu fosse pensar lá atrás, como é que funciona, como é que fosse ser pago e tal, essa informação talvez nem estivesse disponível em 2014, não teria nem começado, entendeu? Então acho que vem muito do ímpeto dessas 3 características. Quando eu me lembro disso, sabe? Quando eu tô, sei lá, organizando um vídeo novo, ou esse evento que rolou agora, ou outras frentes de projeto que vocês vão em breve vão saber, bate isso assim, às vezes bate o cansaço, bate a preguiça, lógico que bate, sou humano, cara, todo mundo bate. Só que é nisso que eu me pego, você pensa, não, isso aqui eu tenho que fazer porque eu acredito muito nisso aqui. Eu acredito, não só acredito, como eu recebo feedback constante de como isso aqui tem ajudado outras pessoas, como isso aqui tem impactado de maneira positiva outras pessoas, de pessoas se emocionarem e relatarem coisas incríveis, assim, experiências muito transformadoras, com um conteúdo que é uma conversa, que eu tento ter uma conversa, que é uma conversa como a gente tem tido esses dias, sabe? E meu desejo é de compartilhar isso para mais pessoas, cara, porque alguém em algum momento cruzou meu caminho e fez isso comigo. E mudou a minha vida. Então, acho que é o mínimo que eu posso fazer é passar para frente. O mesmo presente que me dá. Ser um canal, de fato. Nesse caso, um canal de fato. Mas você tem alguma dica para a galera que está passando por algum processo difícil, enfrentando resistências na vida mesmo, sabe? Na vida cotidiana, não só numa viagem, mas inventando processos difíceis, inclusive familiares, muita gente enfrenta processos bem complicados em casa. Você tem alguma dica assim, que possa dar com relação à motivação e persistência, cara? Eu acho que uma coisa muito importante também é saber diferenciar persistência de teimosia. Né? Difícil, importante e difícil. Difícil. Porque teimosia é simplesmente você seguindo um caminho que não está trazendo nenhum resultado, nem para você nem para os outros. É dar murro em ponta de faca. Como diferencia? Como diferencia? Que pergunta. A verdade, Cadu, é que tem muita coisa nessa vida que eu não sei. A maioria das coisas. Né? Mas uma coisa eu sei, e que é o que me guia em todas as decisões. É se tiver amor. Então, quando eu olho para qualquer caminho, para qualquer decisão que eu vou tomar, eu olho se nessa decisão tem amor, se nesse caminho tem amor. Se tiver amor, eu vou. Se não tiver, mesmo que traga o melhor resultado possível, não vai fazer sentido para mim, não vai valer de nada. Eu acredito também que diferenciar o que é teimosia do que é persistir é entender se esse caminho que está sendo trilhado, né, como você disse, é relacionado com amor. Esse caminho que está sendo trilhado é algo que eu de fato sinto que é real, ou se é orgulho,
ou se é medo, sabe? Se está vindo de um sentimento positivo ou negativo. O seu desejo de viajar, de fazer todas as coisas que você fez, estava vindo de um desejo positivo. Agora, às vezes a gente está enfrentando, sei lá, num relacionamento, algum problema e tal, e a gente pode estar tendo comportamentos que na verdade está vindo de um padrão de pensamento negativo, sabe? Ah não, eu vou ser rude com ele porque ele foi rude comigo, eu vou fazer assim assado porque fizeram assim assado comigo e tudo mais, sabe? E aí você começa a enfrentar a resistência que está vindo só de karma, na verdade, está vindo só de resposta às suas atitudes mesmo. De fato é sutil perceber esse tipo de coisa, é bem sutil. Novamente, já falei 1 milhão de vezes, iniciar um processo de autoconhecimento é iniciar um processo de autoobservação. Observar como é que você está, como é que você está interagindo com o mundo, como é que o mundo está respondendo a você. Dia a dia, pouquinho a pouquinho, vai ficando mais fluido, vai ficando mais fácil de perceber. Mas tem muito a ver com isso sim, de entender que existe amor por trás das ações e por trás do objetivo, o qual está por trás da resistência. Aí você sente que é verdade. Eu costumo dizer que tem, e isso é de fato, que tem muitas vozes que conversam com a gente. A gente tem a voz do orgulho, a gente tem a voz do medo, a gente tem a voz do desejo, e cada voz vai te empurrar para um caminho diferente. Né? E aí, qual caminho seguir? Né? A gente fica andando em círculos. O segredo, para mim, é ouvir a voz do coração. Só que como que você vai ouvir essa voz? Como é que você vai identificar essa voz no meio disso tudo? Para mim, primeiro, eu preciso de silêncio. É a premissa básica de qualquer escuta. Né? Precisa de silêncio para escutar. Então, para mim, é procurar alguma coisa que me deixe em silêncio. Não só o silêncio externo, que é importante também, mas que deixa em silêncio interno. Para mim, a meditação é caminhar em minha natureza, como a gente fez hoje, né? Estar perto de pessoas que eu amo. E aí, as outras vozes, elas por si só decantam, né? Porque elas são efêmeras, elas não são constantes. E a voz do coração, ainda que muitas vezes ela seja um sussurro, ela é constante, porque é quem você é, né? É a sua eudaimonia, é o seu eu maior conversando contigo. E aí, nesse momento, quando eu sei que a voz do coração é quando não tem conflito, né? entre aqui, né? Entre o peito e a cabeça. E que muitas vezes é uma decisão triste, mas que você está em paz. Né? É possível estar em paz e estar triste. E a motivação é fundamental, sim, para você persistir. Mas eu percebi que muitas vezes você não precisa esperar ela para persistir. Persistência não significa continuar motivado, significa simplesmente continuar. Continua caminhando, segue caminhando. Keep on walking. Exatamente. É uma frase que você gosta muito, você me falou na primeira vez que a gente se conheceu, vamos ver se você lembra. As long as you keep walking the path will keep unfolding in front of you. Enquanto você continuar trilhando o caminho continuará se abrindo em frente de você, à frente de você. E isso é tão real, cara, tão real, assim, só vivendo mesmo, na verdade todo mundo sabe disso, no fundo isso não é novidade para ninguém. É só uma questão de percepção, de olhar para a própria vida, olhar para trás, olhar os momentos difíceis que você já viveu, como você lidou com aquilo. Às vezes não tinha nem solução, não tinha uma coisa clara assim de como lidar com aquela situação, mas pô, eu segui tocando a minha vida, a solução começa a aparecer, as pessoas começam a surgir, sabe? Simplesmente não para, estagnar não é uma natureza humana, a gente está o tempo todo em movimento, a gente está o tempo todo em expansão. E quando a gente respeita isso, entende que funciona dessa forma, sabe, simplesmente continua o movimento, as soluções surgem. Então acho que esse é uma receita aí para superação, né, cara? Keep on walking. Keep on walking. Para mim a natureza é uma grande professora, né? E você olha, por exemplo, a água, que é movimento. Olha a natureza vindo aí. Olha só, falou nela, cara. Que coisa maravilhosa. Você olha, por exemplo, a água, que é movimento e que é símbolo de cura. Água parada gera doença. Sim, exatamente. Água em movimento é vida. Sim, exatamente. Gente, que coisa linda isso aqui. Que benção, né? Finalizar o vídeo assim. Cara, muito obrigado. Caduzão, muito Valeu obrigado. Mesmo, os cachorros estão no meio do caminho. Abraço com o dog, vem. Abraço com o dog. Isso é Brasil, surubão. Aquele cachorrinho carinha de vira-lata típico. Só faltou o seu dog caramelo. Uma massa, cara. Que bom. Espero que o pessoal tenha gostado. Pessoal, se curtiu, deixa um like aí. Comenta aqui embaixo a sua experiência com lidar com resistência, lidar com processos complicados mesmo, como é que você olha para isso, como é que você olha para motivação, porque sempre que vocês comentam aqui também nos ajuda, sabe? Também traz informações para mim, estamos todo mundo trocando, todo mundo aprendendo um com o outro, sacou? Se vocês não conhecem o trabalho do André, dá uma olhada nas mídias dele, está aqui na descrição, o canal Sem Fronteiras, e no Instagram André Sem Fronteiras, tanto no YouTube quanto no Instagram. Massa, dá um check lá e fica ligado aí que esse livro daqui a pouco sai, né? Vai ter o teu exemplar, cara, com certeza. E você tá no livro também. Mentira! Tem só um agradecimento lá, você vai ter que procurar. Massa, tá beleza. Bom? Gratidão. Beleza, meu irmão. Eu que agradeço imensamente por tudo que você faz. Que isso, irmão. Tá bom? Valeu, um abraço.